Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje com as notícias, com as informações, falar bastante sobre o jogo de logo mais e também repercutir um pouco sobre a entrevista que o Pedrinho deu ontem, falando sobre renovação de contrato do Felipe Coutinho, falou também sobre contratações na próxima janela de transferências. Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo mais uma vez pelas orações, mensagens aí positivas, devido aí a um problema que eu tô tendo, de saúde aqui muito sério na minha coluna vertebral. Então muito obrigado mais uma vez aí por todo mundo que mandou mensagem. E eu queria também fazer um pedido muito especial para você que gosta do nosso trabalho, para você que gosta de acompanhar aqui, não somente os vídeos, mas também aí as entrevistas, as nossas coberturas que a gente faz nos jogos. Ano passado a gente conseguiu fazer cobertura em todos os jogos dentro de casa e também fora de casa, longe do Rio de Janeiro. Esse ano, infelizmente, a gente não está conseguindo porque a gente não está com muito apoio, não está com muito patrocínio. Então eu gostaria de pedir aqui, para quem puder mesmo, se você puder doar qualquer valor, se você puder doar, sei lá, qualquer valor, 1 centavo, 50 centavos, R$1, se você acha que você pode doar um pouquinho mais pra gente, esse valor ele vai ser totalmente revertido para a cobertura dos jogos fora do Rio de Janeiro, para passagem aérea, hospedagem, para a gente poder fazer entrevista com jogadores em aeroporto, com o presidente Pedrinho. Então quem se sentir confortável, quem puder ajudar a gente, o Pix do canal é esse aqui que está aqui embaixo agora, é o 11 95466 9235. E é isso, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo, muito agradecido de verdade do fundo do nosso coração. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise completa sobre a partida de logo mais entre Cruzeiro e Vasco. Uma análise que foi feita aí pelo nosso jornalista Carlos Berbit, junto com o jornalista Thiago Ribeiro. E também, como eu falei, eu vou comentar um pouquinho sobre a entrevista concedida ontem pelo Pedrinho no aeroporto, antes da viagem para Minas Gerais, para enfrentar o Cruzeiro hoje à noite. Então, peço para você mais uma vez deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, quem puder fazer aquela doação aí, a gente vai ficar muito agradecido. O Pix está na tela aqui, E vamos começar falando um pouquinho sobre a entrevista do Pedrinho, cara. Ontem o Pedrinho falou e, mais uma vez, foi muito transparente, foi muito sincero, Foi perguntado ali sobre alguns assuntos delicados, E, primeiramente, ele falou sobre a renovação de contrato de Felipe Coutinho, Muita gente perguntando, querendo saber. O Pedrinho já confirmou que vai tentar, que vai correr atrás dessa renovação. Primeiro porque Felipe Coutinho vem melhorando, vem crescendo, vem começando a voltar a ser o Felipe Coutinho que a gente sabe que ele pode ser. O Felipe Coutinho, ele quer ficar no Vasco, ele quer continuar, ele quer encerrar a carreira no Vasco, ele quer conquistar títulos com a camisa vascaína. Então realmente isso é muito importante. Então o Pedrinho já começou as negociações com o clube inglês que detém ali o passe do Felipe Coutinho, para o Vasco tentar estender esse empréstimo e depois ficar com o jogador em definitivo no término do contrato. Então a notícia é excelente. Eu acho que o Coutinho tem que ficar, eu acho que o Coutinho é um craque, vai melhorar muito ainda. Acho que o Coutinho, quando ganhar a sequência, a forma física dele tiver ali perto dos 100%, sem dúvida nenhuma é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, na minha opinião. Então fico feliz com essa negociação aí que já deu início, que já começou, como foi confirmado pelo Pedrinho. E o Pedrinho também falou sobre contratações, falou sobre reforços, falou que agora, na janela do meio do ano, quando nós tivemos ali a paralisação do Campeonato Brasileiro para que aconteça o Campeonato Mundial de Clubes, que vai ser lá nos Estados Unidos, Infelizmente o Vasco não vai participar, a gente vai ver os 3 rivais aqui do Rio, Fluminense, Botafogo e Flamengo participando, quem sabe. Na próxima o Vasco vai estar por lá, se Deus quiser, o Vasco melhorando, Mas durante essa parada teremos aí a possibilidade de contratar jogador, dar uma enxugada no elenco, Tem atletas ali hoje que fazem parte do elenco do Vasco que não estão sendo utilizados, Caso ali, por exemplo, do Jean Davi, o próprio Lloyd Augusto, que acabou de chegar, pode acabar sendo emprestado, sendo negociado, e alguns outros atletas, como Manu Capasso. O Vasco já tem alguns jogadores ali que vem conversando, caso do zagueiro, Fabian Balbuena está pedindo um salário muito alto, o Vasco está tentando negociar aí para que esse salário possa ser reduzido, ele chegaria de graça ao Vasco da Gama, o contrato dele
está se encerrando no futebol da Turquia. Tem também o atacante Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo, que também está jogando lá no futebol da Rússia, né? O jogador tem interesse em vir para o Vasco, tem interesse em jogar no futebol brasileiro, quer voltar para o Rio de Janeiro. Tem o Brian Rodrigues, que é uma negociação que eu acredito que vai sair do papel, tá? Porque o jogador quer vir para o Vasco, quase jogou no Vasco, né? O Vasco tem já uma negociação avançada com a América do México aí pela chegada desse jogador, então é mais uma peça que pode chegar. E outras negociações, né? O Vasco também está buscando centroavante, né? Muitos falou do nome do Richarlison. Eu acho muito difícil, mas futebol é dinâmico, né, cara? O Richarlison ele quer voltar para o futebol brasileiro para ter possibilidade, né, de se destacar, se conseguir ali voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Na minha opinião, hoje o Richarlison jogando bem, porra, tem condição de estar na seleção. Para mim ele é mais atacante ali, sinceramente, do que os que estão lá nesse momento, mas precisa jogar, né? Precisa estar atuando, e no Brasil eu acho que seria excelente, né? Uma oportunidade dele voltar, vestir a camisa do Vasco, ele que é vascaíno, todo mundo sabe disso, ele já falou publicamente que o sonho dele é jogar no Vasco, né? Então seria muito bacana, mas tem a situação do Verratti, né, cara? O Verratti é o titular, o Verratti é o nosso atacante, é o nosso capitão, então por isso que eu acho um pouco complicado essa situação do Richarlison voltar também pro Brasil para vestir a camisa do Vasco, mas para mim seria um grande sonho, né? Um grande jogador que com certeza faria uma grande diferença nesse ataque do Vasco. Mas enfim, o Vasco já dando início, conversas, negociações, empresários ali, né, já tendo algumas tratativas, então a expectativa é que nessa janela do meio do ano o Vasco traga pelo menos 5 contratações, 5 jogadores, né? O Vasco deve trazer um zagueiro, um meia atacante e 3 atacantes, né? Essa é a expectativa aí, pelo menos de 5 jogadores, pode chegar mais, pode chegar menos, obviamente vai depender ali das circunstâncias, né? Se o Vasco tiver um jogador lesionado, se o Vasco acabar achando que tem que buscar um jogador para uma outra posição, isso pode acontecer também. E agora vou passar a bola aqui para os nossos 2 jornalistas que vão fazer uma análise completa da partida de logo mais entre Cruzeiro e Vasco, né? O Vasco tem desfalques, Tietê, Adson, alguns jogadores, Lucas Piton também não viajou, do lado do Cruzeiro não terão o zagueiro Fabrício Bruno, não vai ter o Dudu também. Então os 2 times com desfalques, 2 times pressionados, mas quem vai fazer uma análise completa aí para vocês são o Carlos Berbet e o Thiago aí. Então acompanhem, fiquem aí até o final do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e mais uma vez, quem puder ajudar a gente no Pix, tá aqui ó, qualquer valor rapaziada, qualquer valor, e eu prometo que se a gente conseguir muito, arrecadar uma grana bem grande, a gente vai dar prêmio, fazer sorteio de camisa, então quem puder ajudar de coração, a gente vai ficar muito agradecido, beleza? Fiquem agora com Carlos Berbet e Thiago Ribeiro aqui no canal, valeu! Salve, salve rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco, como vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo de pré-jogo entre Vasco e Cruzeiro. Jogo hoje, um pouquinho mais tarde, agora 6h30 da tarde, lá no Parque Sabiá, em Uberlândia. O Vasco jogará longe dos seus domínios aí, uma sequência longa, jogará 6 jogos fora de casa. Vamos testar esse time do Carille. Hoje estou com um convidado especial e um que já é de casa aqui, né? O Carlos Berbet e o meu xará, Thiago Valu, que vai comentar um pouquinho aí sobre o momento do Cruzeiro, como o Cruzeiro vem para esse jogo de hoje mais tarde. Então, já deixar com eles aqui para eles comentarem um pouco mais, darem seus bom dias, boa tarde, boa noite, suas introduções. Então pode começar aí, Berbet. Fala, Thiago. No caso, o Correia, né? Eu costumo só chamar ele de Correia, porque agora eu tô, no caso, em desvantagem, né? 2 Thiagos contra um Carlos, mas brincadeiras à parte, sempre um prazer receber o meu amigo Thiago Valu aí, ó. Já é de tempos. Conheço o cara antes de ser famoso, né? Agora eu posso dizer assim, agora eu conheço esse cara famoso aí, mas enfim, brincadeiras à parte. Como você falou, né? Primeiro jogo da sequência, podemos aí, um Vasco com uma fase andarilha, né? Longe de São Januário por 6 jogos. E agora, né? Esse confronto em si, querendo ou não, mesmo sendo longe de São Januário, acabou se tornando também um campo neutro, né? Porque lá em Uberlândia tem muito vascaíno, então se bobear, vamos ver como é que vai ser, né? Essa divisão de torcida nesse domingo. Tô curioso para ver, acho que pode ser um fator preponderante ali para a partida. Mas é claro, agora eu vou passar para o meu amigo aí, Thiago Valu, mestre. Eu sempre falo, o cara sabe tudo de Cruzeiro e também é uma sumidade como pessoa, um gentleman,
você não vê o cara xingando, né? Nunca vi ele assistindo o jogo do Cruzeiro, né? Pode ser que eu mude de ideia um dia, mas por enquanto eu chamo ele de gentleman, brincando que o cara é assim de uma educação aqui nível top. Bom, tudo bem com os amigos? Sempre uma satisfação muito grande falar com o Carlos, que é muito exagerado, né? Muito bondoso, mas a gente entende, né? Os amigos têm a gente um carinho muito grande, um respeito, prazer em falar com o Thiago também, prazer, né? Estar falando aqui com o canal Mário Coelho Vasco e com o MC Vasco Play, para falar a respeito deste clássico, né? Um dos clássicos para mim. Sempre que me vem à cabeça Cruzeiro e Vasco, inclusive o jogo que eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu fui a um estádio de futebol, 1993, era um duelo pela Copa do Brasil, um Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Naquela oportunidade o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 3-1, acabou seguindo, acabou inclusive ganhando a sua primeira Copa do Brasil em 1993, então é sempre um jogo muito especial para mim. A gente vai falar um pouco deste Cruzeiro que vive um momento completamente inexplicável, não só nesse ano de 2025, mas eu faço um recorte um pouco maior até, desde o ano passado, em agosto do ano passado, mas a gente vai trazer aqui o que a gente imagina que possa fazer o técnico português Leonardo Jardim. É isso então. Então já vamos começar. Eu queria que, para não deixar escapar muito, Thiago, eu queria que você dissesse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais para o torcedor vascaíno que pode ali estar acompanhando apenas os resultados do Cruzeiro, mas queria que você explicasse um pouquinho mais a fundo, você que, como o Berbert muito bem disse, acompanha o Cruzeiro de forma muito ali pertinho, né, colado, normal também. Queria que você explicasse para o torcedor que está acompanhando esse vídeo aqui agora o que cerca o ambiente do Cruzeiro e de que forma esse jogo pode trazer uma pressão, digamos assim, tanto para o Vasco, porque o Cruzeiro deve vir de uma forma querendo resultado, mostrar resultado, afinal vem de 2 derrotas seguidas, apesar de ter vencido o Bahia com um bom placar, vem de 2 derrotas perigosas, vem num momento complicado, conturbado, o Cássio não vem no seu melhor. Queria que você explicasse, desse um panorama geral, tanto do elenco, quanto do que possivelmente o treinador Leonardo Jardim pode trazer aí para esse time do Cruzeiro. Vamos lá, o Jardim ele chegou no dia 8 de fevereiro aqui, né, em Belo Horizonte, e o primeiro jogo do Jardim é um jogo contra o Democrata de Governador Valadares, com um time do Cruzeiro todo reserva, que já estava classificado, e aí usou os jogadores reservas naquela oportunidade, visando o confronto contra o América. O Cruzeiro empatou os 2 jogos contra o América, acabou sendo eliminado nos pênaltis. O Cruzeiro não consegue ter um time há muito tempo. O Cruzeiro não consegue ter um time. Jogadores que foram trazidos no ano passado, com jogadores que chegaram esse ano, temos que lembrar que a gestão do Pedro Lourenço, hoje, dia 27, o dia do jogo, daqui a 2 dias, vai fazer 1 ano da gestão do Pedro Lourenço. 1 ano. Que o Pedro Lourenço assume o Cruzeiro no dia 29 de abril de 2024. A primeira contratação do Pedro Lourenço é o CEO de futebol, Alexandre Matos. Vocês conhecem bem por aí também. E eu entendo que o Pedro Lourenço, como alguém leigo do futebol, fez o caminho correto para o Cruzeiro. Ele se cercou, ele trouxe alguém que tem know-how, alguém que tem currículo, alguém que tem conhecimento em fazer futebol. Ele não foi por conta própria. Não, eu tenho um conhecimento. O Cruzeiro teve um presidente, Gilvan de Pinho Tavares, que no ano de 2015, após o Cruzeiro conquistar 2 títulos brasileiros, 13 e 14, o Matos vai para o Palmeiras, e aí o presidente, à época, fala, não, eu também entendo de futebol, então eu mesmo vou ser o diretor de futebol do Cruzeiro e presidente. A coisa não dá certo, né? O Pedro Lourenço não foi por esse caminho, só que 18 contratações depois, pegando as 7 da janela do meio do ano passado, com mais as 11 que o Cruzeiro fez, agora o torcedor olha para o campo e não consegue ver um time. Incrivelmente, né? O Jardim começou a achar um time que entrega aquilo que ele quer, comprometimento tático, comprometimento físico,
com os veteranos do Cruzeiro, com Lucas Romero, com Lucas Silva, que me surpreende demais a reviravolta do Lucas Silva. Quando trouxeram jogadores como o Cruzeiro trouxe o ano passado, Matheus Henrique, que está machucado, o Wallace, Peralta. Esse ano o Cruzeiro trouxe o Christian, o Eduardo, que passou aí pelo Rio de Janeiro no Botafogo. Eu falei, cara, o Lucas Silva vai custar a ser relacionado. De repente, a gente vê um Lucas Silva aparecendo e aparecendo bem nos jogos que o Cruzeiro foi ok, tá? No jogo contra o São Paulo, onde o Cruzeiro empatou fora de casa no Morumbi por 1-1, e no jogo contra o Bahia, que em tempos, em 8 meses, acompanhando o Cruzeiro, foi a melhor partida do Cruzeiro. No Mineirão, marcou o Bahia, o Cruzeiro dominou o Bahia durante toda a partida. No primeiro tempo, sufocou, teve menos posse de bola, sim, mas fez uma marcação-pressão, onde o Bahia não conseguia sair jogando, e a gente acompanha o Bahia, é uma equipe muito física, e eu achei que o Cruzeiro iria sofrer demais nesse duelo. Fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo ficou posicionado para jogar em transição, fez o 2, fez o 3, poderia ter feito o 4 e o 5º, sem exagero. Mas, novamente, vem uma série de resultados ruins, veio a derrota contra o Red Bull Bragantino, e que eu achei, o Cruzeiro competiu, mas não conseguiu ir tão bem, e uma péssima partida contra o Palestino, em que pese, né, o primeiro tempo, o Cruzeiro criou várias oportunidades. O Cruzeiro é um time que sofre demais para fazer gols, sofre muito. Aí você olha para o ataque, tantas opções, né? Gabigol, Caio Jorge, Lautaro Dias, o inimigo do gol, eu estou chamando o Lautaro Dias dessa forma, o Dudu, aliás, o Dudu, que não vai para o jogo, porque, né, a gente está vivendo um momento no Cruzeiro aqui na cobertura que está deixando de ser uma ação entre amigos, o clube. Está deixando de ser uma espécie de... Hoje eu dei até o exemplo para um amigo que conversava com ele, não é mais aquela colônia de férias celeste, né? Porque os jogadores estavam falando, fazendo o que queriam, e eu posso afirmar para os amigos que, neste momento, Leonardo Jardim, independente do que aconteça no jogo de hoje, ele não vai sair do Cruzeiro. Ele tem um aproveitamento em termos de números péssimo, tá? Em termos de números, são, deixa-me ver aqui, são 11 jogos comandando o Cruzeiro, isso mesmo, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então, qualquer técnico nesse aspecto, ou melhor, são 6 derrotas. São 11 jogos, são 6 derrotas, isso mesmo, 3 empates, 9. Com mais 2 vitórias, dá o total de 11. É o retrospecto dele, só que o Pedro está cansado, sabe? Ele já entendeu. Tive a oportunidade de conversar com o Pedro no dia que ele esteve nos Donos da Bola, na TV Band Minas, e ele falou para todos nós, essa coisa de ficar trocando de técnico, nenhum trabalho vai virar. E mais do que isso, né? Hoje a gente tem um Jardim que já fez os diagnósticos para o Pedro do que ele precisa na janela, tem total autonomia. Hoje a autonomia do futebol não é mais do CEO Alexandre Matos, que passou a ter um enfraquecimento muito grande, o que eu não acho que o Cruzeiro deveria ter ganhado títulos ao longo desses primeiros 365 dias do Pedro. Mas algumas coisas eram bem tangíveis com o elenco, como uma classificação à pré-Libertadores, devido aos 7 reforços que chegaram na janela, como ter se apresentado de uma forma melhor na final da Sul-Americana diante do Racing. O Cruzeiro, eu já vi o Cruzeiro conquistar títulos, já vi o Cruzeiro perder títulos, mas com aquele tipo de comportamento, jamais. É um elenco que, do fraco Campeonato Mineiro, foi capaz de vencer apenas 3 jogos. O Cruzeiro não chegou à final do Campeonato Mineiro. E, para mim, está eliminado da Copa Sul-Americana, né? O Cruzeiro é o time favorito de Mushuc Runa, de Palestino e também da equipe do Santa Fé, né? Afinal de contas, é PG, ponto garantido, enfrentar o Cruzeiro para os times do Grupo E, e em 3 jogos tem 0 pontos. Então, eu acho que ele vai ir com um time muito parecido com o que foi o time contra o São Paulo, quando ele conseguiu um empate, contra o Bahia, que ele conseguiu um excelente jogo, e também um time parecido com o qual ele foi contra o Red Bull Bragantino. Tanto que exemplo disso é só ver, né? Ele colocou um time
bem diferente no jogo contra o Santa Fé. Muita gente falou que poupou, não. É porque esse time não dá conta de fazer 4 jogos consecutivos. O Cruzeiro tem problemas físicos de competição, é um time que compete pouco, mas tudo isso o Jardim não pode mudar agora. Então, eu creio que para o jogo de hoje ele deva... existe uma grande nuvem. O Cássio falhou nos 2 últimos jogos, sim, contra o Red Bull Bragantino e também contra o Palestino, mas eu penso que ainda não vai acontecer a troca no gol. Penso, não é informação. Então, imagina um time com o Cássio, Fagner na lateral, que ganhou a vaga do William, em definitivo. Ali, pelo lado direito da zaga, ele não tem o Fabrício Bruno. Eu acho que ele vai com o Jonathan Jesus, naturalmente, e o Vidalba. O argentino se tornou o titular da zaga pelo lado esquerdo, com o Kaique, o lateral. No meio-campo, eu acho que ele volta com o Lucas Silva, volta com o Christian, e o Lucas Romero deve jogar se não tivesse desgastado demais, porque o Lucas Romero atuou durante os 90 minutos contra o Palestino, mas como lateral direito. Então, eu acredito em Lucas Silva, Lucas Romero e também o Christian, com o Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. As alterações, não creio que ele vá sacar o Caio Jorge, que marcou uma vez contra o São Paulo e 2 contra o Bahia, e nem creio, muito menos, que ele vá sacar o Wanderson, até porque o jogador que entrou no lugar do Wanderson, o Dudu, esse está arriscado do jogo, não vai participar. Chamar só o detalhe, última questão, jogadores, o Jardim ele já fez uma volta e meia por todo o elenco do Cruzeiro. E agora, desde o jogo contra o Palestino, ele começou a dar oportunidade a jovens da categoria de base. Devem ir para o jogo novamente o Murilo Hickman, um volante, e que esteve bem contra o Palestino. É que o contexto é terrível para um jovem que está fazendo o seu primeiro jogo de estreia, né? Foi o 3º jogo de derrota do Cruzeiro na Sul-Americana. Mas ele esteve bem. E o Kaique Kenji, um ponta esquerdo, muito talentoso, filho do lateral esquerdo Kleber, aquele que jogou muito, passou pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Internacional. Eu creio que esses 2 jogadores vão estar relacionados e vão ser opção para o técnico Leonardo Jardim. O time não deve fugir muito disso para enfrentar o Vasco. Então, já vamos engatar aqui no Vasco da Gama, né? Falar com o Berbert sobre, assim, são diversas questões que permeiam o ambiente do Cruzeiro, como o Thiago muito bem destacou, vários deles, mas ainda é uma equipe com boas peças, pelo menos individualmente falando. Temos ali o Caio Jorge, pode não ser o mais prestigiado desse ataque em relação a salário, existem alguns medalhões ali nesse time do Cruzeiro, mas a minha pergunta é, qual a sua expectativa para o jogo de amanhã? Porque o Vasco não vai completo, né? O Piton já ficou no Rio de Janeiro, não teremos o Adson, que vem tendo ali uma questão de controle de carga, como você muito bem destacou nas suas redes sociais. Então, quais são as suas expectativas, particularmente falando, porque o Carille hoje não tem um aproveitamento em relação a números tão ruim, mas o futebol apresentado já é uma coisa que a gente começa a questionar mais, né, Berbert? Thiago, só uma correção, você falou o jogo amanhã, o jogo hoje, no caso, jogo né? Hoje, Mas, enfim, vamos lá. Cara, o Piton tá fora por ser poupado, o Adson basicamente a mesma coisa, ele treinou normalmente, é mais uma questão de cautela pela lesão que ele teve na canela, né? Que ele realmente ele passou por cirurgia, teoricamente ele já tá, cirurgicamente já tá curado, mas é uma lesão chata. Então é um controle basicamente de carga também. Ele vai ganhar minutagem durante alguns jogos e aí vai ser poupado de outros, pelo que eu consegui apurar aí. Mas basicamente é isso, tá tudo bem com ele, participou do treino normalmente, né? O Valu aí falou sobre o Dudu, né? Que ele tá fora. No caso, ele estava relacionado, mas ele foi cortado da relação, pelo que eu soube, né? Exatamente por conta da declaração que ele deu na zona mista depois do jogo contra o Palestino, né? Basicamente, ele reclamando que ele não sabia o motivo dele ter perdido a titularidade, que ele estava numa sequência boa. Não foi isso, Valu? Queria que até você complementasse sobre isso. Isso mesmo. E só um detalhe, tá? Informação. Tanto ele quanto o Gabi foram informados didaticamente pelo técnico Leonardo Jardim porque estavam saindo do time. O Gabi, ele assimilou bem, não quer dizer que ele esteja satisfeito,
mas inclusive contra o Palestina é um cara que entrou, você vê. A gente que cobre futebol, a gente vê o gestual. Eu não consigo medir vontade e falta de vontade, mas a gente vê quando o cara entra querendo o jogo, né? O Gabi entrou dessa forma e o Dudu foi titular, assim, lamentável às vezes que o Dudu tenha entrado em campo desde que ele se tornou reserva, e ele veio e realmente explanou que não entendia porquê, sendo que o Leonardo Jardim conversou com ele internamente. Ele entende o porquê. Na verdade, ele externou de uma outra forma que não a do campo, a sua insatisfação, e acabou sendo, sim, cortado desse jogo, viu, Carlos? Então, vamos lá. Famoso quis ganhar no grito. Quem deve estar feliz nesse momento é a dona Leila Pereira, né? Que ela deve estar rindo à toa, mas enfim. Agora, cara, passando um pouco sobre o Vasco, né? O que o Thiago falou muito bem, o Correia, no caso, o Thiago Vascaíno, vamos falar assim, para ficar um pouco mais fácil. É aquilo, Valu, não sei se você está acompanhando o Vasco, já viu alguns jogos nessa temporada, mas basicamente é aquilo, cara. O Carille, obviamente, é um cara que traz resultado, muitas das vezes, mas a atuação, o desempenho não convence. Esse que é o problema. Parece que é basicamente o mesmo nível de futebol que já apresentou no estadual. E é basicamente isso. Você não vê uma variação tática, não tem uma variação de jogadas. Basicamente, o Vasco está ali e busca cruzamento para a área, principalmente pelo lado esquerdo, né, com o cruzamento do Piton para o Verratti. Mas nessa partida, como nós citamos, o Piton não estará à disposição, vai ser poupado, o famoso controle de carga. Então, assim, com as chegadas do Nuno e até mesmo do Garré, se tinha expectativa de que o Vasco começasse a fazer mais jogadas, construir mais jogadas pelo meio. Esse diálogo entre o Coutinho e propriamente o Nuno vem sendo interessante, né? Mas ainda não saíram muitas jogadas realmente ali pelo meio. O diálogo entre propriamente o Nuno e também o Piton pelo lado esquerdo já surtiu efeito com um gol na partida contra o Sport em São Januário. Então é basicamente isso. Eu vejo duas equipes com cenários muito semelhantes, sabe? Acho que o Vasco está numa panela de pressão um pouco menor do que o Cruzeiro, mas o Carille continua sendo bastante contestado. Ele conseguiu uma sequência de bons resultados e ele chegou a ser vaiado mesmo quando o Vasco conseguiu vitória em casa. E agora, nesse último jogo contra o Lanús, né, que o Lanús é o líder do grupo na Sul-Americana, era importante que o Vasco vencesse, empatou. Então ele vai ser obrigado a vencer o Lanús lá na Argentina. E na saída do campo, ele foi vaiado, cara. Foi vaiado pela torcida, né? A torcida reclamou e tal. Ele saiu correndo, né? O que já virou uma marca dele. Claro que nos jogos em que tem o tropeço, isso aí fica um pouco mais evidente. Mas também tem um outro ponto. O Carille, ele vem querendo bater na torcida nas coletivas, sabe? Ele vem querendo ensinar a torcida a como basicamente torcer, sabe? Perguntaram sobre as questões das vaias para ele nesse último jogo contra o Lanús e ele falou: olha, vaiaram em vitória, então não me surpreende vaiarem também no empate, teoricamente. Então, assim, ele está repetindo algumas situações que ele acabou tendo também no Santos ali e a batata dele está assando exatamente por isso. Além dos tropeços, a questão da atuação, de algumas atuações que não estão convencendo, e além disso, tem esse ponto também que eu disse com relação àquele querer travar embates com a torcida, meio que alfinetando assim, e é o que eu posso dizer para você, amigo. Queria que também você até já complementasse falando um pouco pelo lado do Cruzeiro. Para o Cruzeiro vencer o Vasco, eu acho que basicamente ele tem que buscar ser objetivo quando ele for ao ataque, principalmente nas transições ofensivas. Porque o Vasco é um time muito lento, sabe? Com relação ao momento da sua fase defensiva, quando ele tem que se defender. Porque o Vasco tem poucos jogadores com intensidade. No caso, se você botar na ponta do lápis ali, é o Paulo Henrique, o lateral direito, o João Vitor, o zagueiro também pelo lado direito, e o Hugo Moura. Agora, se a gente for analisar os outros jogadores, eles são um pouco mais técnicos, mais de cadência. Então, se você não fizer isso de forma organizada, isso vai acabar sobrecarregando principalmente o volante ali. Então, assim, é isso que eu posso dizer para você. O Vasco é um time muito lento, tanto nas transições defensivas quanto para partir para o ataque.
quando o Vasco ataca, ele ataca com poucos jogadores, sabe? O Vasco, mesmo tendo ali um esquema 4-3-3 com pontas, esses pontas eles têm características mais meias, sabe? Que é, no caso, normalmente é o Garré, que agora perdeu a posição pro Ryan, a princípio, e o Nuno, que tem essas características de meia, tem um passe melhor, mas ele se adapta melhor como um ponta, né? Ele que, no caso, esses dois jogadores em si, tanto o Garré como o Nuno, eles não são aqueles pontas mais ariscos, mais ofensivos, que buscam tanto um contra um, vai na linha de fundo para cruzar. O Nuno é até bom driblando, mas, como eu falei, ele tem muito mais o passe apurado do que o drible, né, a intensidade tanto assim. E isso também pode atrapalhar com relação a dobras pelos lados, sabe? Tanto pelo lado direito, mas especialmente pelo lado esquerdo. Então é isso. E queria saber pelo lado do amigo também. O que o amigo acha com relação ao Cruzeiro? O que você acha que o Vasco tem que ficar mais atento? Algum jogador específico, alguma jogada, algum atleta em si, uma dupla, no caso? E onde que você acha que o Vasco pode centralizar ali as suas forças para tentar ou sair na frente do placar ou até mesmo com um resultado positivo? Bom, esse Cruzeiro é tão imprevisível, até para o torcedor fica difícil. Para o jornalista também, porque eu não sei qual Cruzeiro vai ser, né? Nunca se sabe. Será que vai ser o Cruzeiro contra o Mushuc Runa, que perdeu no Mineirão por 2-1? Vai ser o Cruzeiro contra o São Paulo, que jogou bem? Não gosto de falar em merecimento no futebol, mas se tivesse sido um pouco mais competente, talvez pudesse ter saído com a vitória. Vai ser o Cruzeiro contra o Bahia, intensidade, organização, atitude para partir para cima do Vasco. Vai ser o Cruzeiro contra o Palestino, de um bom primeiro tempo, de um segundo tempo irreconhecível. Cara, é um time completamente sem identidade, tá? É um time de, não diria nem dupla personalidade, multipersonalidades é o Cruzeiro, e o Jardim segue tentando colocar o rosto dele em um elenco, né, que, como eu disse, né, são 7 jogadores vindos na janela do meio do ano de julho, mais 11. Você olha assim, 18 jogadores, dá para fazer um time. O Cruzeiro não tem um time. Tá, né? Então, assim, mesmo com os 34 dias que teve o Jardim, muita gente acha que é uma mágica, né? E está mais do que provado, pelo menos para mim, né? Que o problema do Cruzeiro, ok, os números do Jardim são ruins? São. Pode trazer outro. Pode trazer. Eu até já disse isso em outras oportunidades. Para mim, o sistema, a estrutura de futebol do Cruzeiro ruiu, tá? Tanto em termos de organização quanto em termos de pessoas. Só para que o torcedor do Vasco tenha ideia, da minha opinião. Você pode mandar o Jardim embora, trazer qualquer técnico, pode colocar uma enquete. Vamos trazer o técnico que a torcida quer. A gente sabe que não funciona desse jeito. Mas vamos supor, a torcida do Cruzeiro, fale lá um nome aí, tá? Qualquer. Esse Tite. técnico. Isso, por exemplo, né? O Tite está com a questão psicológica, mas vamos usar exemplo do Tite. Tite, aí o CEO de futebol, né, que está completamente sem força dentro do clube hoje, tá? É só um nome, ele está completamente sem força nesse momento. Quem dá as cartas hoje em termos de futebol de uma forma geral no Cruzeiro é o Leonardo Jardim. A gente pode dizer que ele é um manager no momento do Cruzeiro. Traz o técnico. Depois de ter demitido esse, negocia mais 4 ou 5 atletas, rescisão de contrato ou empresta, vende, enfim, e traz mais 8. Cara, eu não acredito em nada que esse departamento de futebol venha fazer daqui para frente, tá? Baseado em tudo que foi feito e nos resultados que não foram colhidos. O último balanço do Cruzeiro saiu essa semana que passou. Aumentou a dívida normal para mim, porque você contraiu atletas de um valor importante, mas o que eu disse, aumenta a dívida, aumenta a folha e aumenta exponencialmente também o vexame do Cruzeiro. Sempre o pior vexame para o torcedor do Cruzeiro é sempre o próximo. Tá? Então, é um time que a gente não sabe como vai ir. Agora, uma questão que eu tenho certeza preocupa em cada torcedores do Cruzeiro
com certeza, o jogo aéreo do Vasco, ainda que não tenha o Piton. Mas sabe por quê, meus amigos? Este Cruzeiro, nesse ano, ele passou 14 jogos consecutivos sofrendo pelo menos um gol. Tá? O Cruzeiro vence o Tombense na estreia do Campeonato Mineiro, no dia 1º de janeiro. Vence por 1-0. E daí por diante, os 14 jogos seguidos, é claro, o Cruzeiro ficou um longo tempo parado, por conta da eliminação precoce, ficou 34 dias parado na temporada por conta da eliminação precoce nas semifinais do Mineiro, mas ainda assim, dando a sequência, depois do jogo contra o Tombense, até o jogo contra o Bahia, hein? Outro dia foi o jogo contra o Bahia. Na semana passada, sem ser a quinta que passou, a outra. Até o jogo contra o Bahia, foram 14 jogos seguidos do Cruzeiro sofrendo pelo menos um gol. Então, é uma defesa, não por conta dos homens em si, que estão lá posicionados, mas o todo sofre demais. O Cruzeiro sofre com bolas aéreas, com faltas laterais, uma quantidade absurda, com chutes concedidos na entrada da área, que eventualmente não tem o seu espaço tirado e acaba desviando em alguém, e quando a fase é como a fase do Cruzeiro, ela vai desviar alguém e vai entrar no gol, como foi contra o Palestino. O gol do Palestino é no primeiro lance que chega o Palestino. O jogador, o Benítez, tem uma oportunidade, a marcação não está próxima, ele chuta, ela tem 2 desvios no caminho, algo que realmente está acontecendo muito assim, só o Cruzeiro é capaz de levar aqueles gols que levou contra o Palestino. Então, assim, se a bola for bem centrada para a área, independente até do Verratti estar ou não em disputa, o torcedor do Cruzeiro já prende a respiração, por conta desse histórico. E aí passou o Bahia, além da vitória, o torcedor pensou assim, bom, um novo momento, né? Não tomamos gols depois de 14 jogos seguidos, sofrendo pelo menos um gol. Aí vem o Red Bull Bragantino, novamente marca gol, e vem a equipe do Palestino e marca 2 gols. Né? Então, é uma preocupação iminente o sistema defensivo. Né? O Cruzeiro é um time completamente inseguro. Seu torcedor não fica mais surpreso com o Cruzeiro levando o gol, porque se tornou algo habitual. Né? Mas eu acho que o Cruzeiro, falando da parte boa, né, é um time que foi capaz de, contra o Bahia, fazer uma pressão muito bem organizada. Se o Vasco tiver problemas com saída de bola, lembrando que o Bahia tem, para mim, jogadores bem interessantes no meio-campo, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, jogadores com muita capacidade de construção, sob pressão, e o Cruzeiro conseguiu anular bem esses jogadores. Acho que deve começar dessa maneira contra o Vasco, um time que fazia ali a pressão muito bem coordenada, imaginando, né, que o Caio Jorge seja titular, com o Matheus Pereira de um lado, o Wanderson do outro, vem também o Christian, o Lucas Romero e o Lucas Silva. O Cruzeiro coloca 6 jogadores, assim foi contra o Bahia, coloca 6 jogadores pressionando o adversário, bem coordenado, e a sua linha de defesa ali, os 4 últimos, ficando na linha do meio-campo. Então, o Vasco ou vai precisar de quebrar isso, se isso acontecer, de alguém que tenha capacidade de construir, de achar um passe, e, de repente, de ter algum jogador em velocidade para essa saída, né, para tentar surpreender um Cruzeiro que, repito, contra o Bahia, executou isso assim de uma maneira incrivelmente bem executada. Tem o Caio Jorge, eu acho que é um cara que merece destaque. O Caio Jorge, ele não desiste de nenhum lance, ele está jogando na referência, mas ele não fica por lá, ele gosta muito de atacar as costas dos laterais, entre os zagueiros. Tem aqui a dupla de zaga e tem um espaço entre os laterais e os zagueiros. Ele gosta muito de atacar esse espaço. O Christian tem sido um jogador muito físico e o Lucas Silva e o Lucas Romero têm jogado na base do entrosamento, né? É uma dupla que já jogou juntos, cada um tem mais de 200 jogos, estão se encaminhando para 300 jogos. Então, eles conhecem muito de jogarem juntos, tentam fazer o mais simples o possível. Com o Christian em campo, o Lucas conseguiu dar passes para frente. E o Matheus Pereira, se ele estiver nos dias em que a bola chegou no pé dele, mal chegou e já saiu, o Vasco pode ter problemas. Mas se ele estiver naquele dia que ele pisa na bola, dá uma penteada de salão, chama o contato, aí vai ser um dia bom para os vascaínos, porque ele é um jogador diferente de alguns meias,
que gostam do contato e têm condição física de continuarem com o controle da bola, o Matheus Pereira ele não é fisicamente dotado nesse sentido. Ele prende a bola, o marcador chega, ele vai para o chão. Muitas vezes de uma maneira faltosa e muitas vezes de uma maneira que é normal a disputa dentro do campo. E aí ele fica pelo chão. Contra o Bahia, ele foi exatamente esse tipo de cara. Não está comigo mais, quando o marcador chegava. E conseguindo acionar o Wanderson bem pelo lado esquerdo, imagino que o Wanderson vá ser titular amanhã, e acionando muito o Christian. A gente vai ver um Fagner, caso volte a ser titular, fazendo uma dobradinha muito grande com o Christian. E o Cruzeiro, para finalizar, contra o Bahia, foi um time muito associativo. A gente sempre via mais de uma opção, 2 ou 3 opções perto de quem estava com a bola. E no momento de marcar também, seja mais alto ou no segundo tempo, porque no segundo tempo o Cruzeiro marca claramente o Bahia no seu próprio campo, mas nem por isso uma marcação ruim. Uma marcação com muita capacidade, aí numa outra fase do jogo, já que vencia por 1-0, e saindo com uma rápida transição. E aí o Caio Jorge ajuda, o Kaique, que é o lateral esquerdo agora, felizmente, com as bênçãos do torcedor cruzeirense, o Marlon foi para o Grêmio, hoje o Kaique, jogador formado na categoria de base, e que estreou exatamente contra o Vasco da Gama no profissional, num longínquo duelo pela Série B ainda, em 2022, quando o Cruzeiro vence o Vasco aqui no Mineirão por 3-0, ali foi a estreia do Kaique. Ele é o titularíssimo na zaga, na lateral esquerda, perdão, jogador que tem muita capacidade técnica, física, tem começado a se entrosar bem ali com o Wanderson. Então, é por onde o Cruzeiro pode fazer algum tipo de estrago ali na questão da criatividade. Foi um time que, contra o Bahia no primeiro tempo, precisou de criar, precisou de ser protagonista e teve várias oportunidades. O gol sai de fora da área com o Lucas Romero. Aliás, atenção, o Lucas Romero agora está desenvolvendo essa nova capacidade. Um jogador que é primeiro volante, de muita capacidade de marcação, mas ele tem chutado bem de fora da área contra times que estão fechados e tem acertado o gol. Ele já fez gol assim contra o América no Campeonato Mineiro e contra o Bahia. Apesar de todo o volume ofensivo que o Cruzeiro teve, é ele quem abre o placar exatamente no chute de fora da área. Então é isso aí. Lembrando que, como vocês bem destacaram, Vasco e Cruzeiro, além de momentos semelhantes, hoje tem a mesma pontuação na tabela, os dois possuem 7 pontos. Acredito que eles também têm essa semelhança de ser dois times que levam bastante gols, né? Dificilmente eles saem de um jogo sem tomar gol. O Vasco vem de uma sequência de 2 jogos sem tomar gol, mas também de 2 jogos sem fazer gol. Então a coisa tá indo para baixo. Então, para a gente entrar nessa reta final, eu gostaria de saber, começando pelo Berbert, já de sua expectativa, o seu palpite, para a gente completar ali o nosso pré-jogo para essa partida de mais tarde. Lembrando que hoje, mais tarde, após a partida, nós temos a nossa live pós-jogo, analisando todas as nuances e tudo que aconteceu no jogo. Pode ir lá, Beber. Então, pelo que o Valu falou aí, cara, eu acho que vai ser essencial o Jardim, né, nas possibilidades. O Jardim, no caso, o nosso goleiro, não o treinador deles, tá? O nosso goleiro esteja num dia muito inspirado, né? Além dos Thiagos aqui, nós temos os 2 Jardins, né? Os 2 Leonardo Jardins em cada lado. Mas, enfim, não foi combinado, tá, gente? Eu prometo, eu juro. Mas, enfim, o nosso goleiro, no caso, esteja inspirado. E também o nosso querido Jair, né? Que provavelmente siga como titular, porque o Tietê ainda não está, não voltou aos relacionados, né? Porque ele teve uma questão pessoal envolvendo o filhinho dele recém-nascido, mas ele já retornou aos treinos, então provavelmente no compromisso seguinte do Vasco ele já esteja à disposição, pelo menos como opção no banco. E aí, assim, só para complementar, né, a questão do Cruzeiro, a gente vê que é aquilo, a questão da camisa, a camisa pesa e tal, é um argumento hoje muito falho dentro do futebol, porque você vê um Mushukruna, né, do Equador sendo o líder do grupo ali da Sul-Americana, né? Algo imprevisível em um primeiro momento, mas com certeza é muito pela competência do clube, né? Que ele está ali, não é por acaso, com certeza. E tem um ponto, né? A questão aos amigos cruzeirenses, na época eu falei sobre o senhor Alexandre Matos e eles estão, pelos relatos, eles estão passando basicamente pela mesma questão que nós. Jogadores caros, que não entregam, né, o valor que foi investido até o momento, né? O Dudu, propriamente, o Gabi também
não estão dando a resposta à altura, né, do valor que eles recebem nas remunerações. Então, é isso. Não sei se o amigo Thiago quer falar, né? O Valu, no caso, se ele quer complementar, quer dar algum ponto sobre isso. E aquilo, né? A questão de basicamente, eu até ouvi de alguns cruzeirenses hoje, do Pedrinho estar meio que normalizando essa situação, porque aquilo, amigos, negócios à parte, né? Basicamente o Alexandre Matos é muito amigo dele. E aí, não sei, ele não explana tanto publicamente, mas provavelmente ele está tendo uma cobrança aí com o Alexandre Matos internamente, né? Tanto que ele já deu uma declaração lá para o Tempo que algumas contratações realmente não foram certas, né? E provavelmente isso também não pegou bem dentro do vestiário, porque provavelmente os jogadores devem ter conversado entre si. Mas e aí? Quem é ou quem são esses caras aí que o presidente, né, no caso, o dono da SAF está falando? Provavelmente seja Dudu e Gabi, né, o Valu? É difícil, né, saber, porque o Dudu, Sim. O Gabi, principalmente, é um desejo do Pedro. É uma contratação do Pedro. Tá? Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Como o goleiro Cássio, também é uma contratação do Pedro. O Dudu, meio a meio, vamos dizer. Né? Oportunidade, o Matos conhece muito bem o Dudu, com a questão... Identidade. Com a questão de identidade, mas aí a identidade no final do ano ela serviu, no meio do ano ela não serviu, né? Mas enfim, cada um acredita nas histórias que tem vontade de acreditar, né? Mas eu até discordo de você, o Pedro, as últimas vezes que ele falou, ele explanou bastante o Alexandre Matos para mim, falando, eu estou ensinando o Matos a trabalhar, o Matos sabe que errou, eu já falei com ele tem consciência disso, tanto que o Matos está no modo alto-falante com risquinho, né? Alto-falante está no modo silencioso. E essa questão, né, de explanar jogadores, trouxemos alguns jogadores que não deveríamos ter trazido. Eu acho que com sinceridade não é com relação ao Gabi, até para fazer justiça. O Cruzeiro está mal e tudo, mas o Gabi tem ali, salvo engano, são 14 jogos e marcou 7 gols dele. Claro que não é suficiente, né? O Gabi ele veio para ser muito mais, mas eu entendo que ele, diferente do Dudu, às vezes que entrou nos jogos do Cruzeiro, mesmo depois de ter se tornado reserva, é isso mesmo? Deixa eu clicar aqui, ele tem 7 gols, só ver se realmente são em 14 jogos. É isso mesmo, 14 jogos, 7 gols, tá? A pessoa fala, mas gol de pênalti. Eu não sabia que gol de pênalti não podia entrar mais para contagem, né? Então, eu acho que à medida que esse time conseguir ter uma cara do Jardim, ninguém pode julgar o tempo inteiro, gente. Pô, a gente está no dia 26/4, quando você imagina que a gente vai até 21/12. Pô, são meses demais, dá para todo mundo julgar. Aqui, suspensão, lesão, vão acontecer lesões. Então, acho que o mais importante para o Gabi neste momento é manter o foco. O Lautaro perdeu uma grande chance de voltar consagrado do Chile. A manchete era o seguinte, com 2 assistências de Gabi, Lautaro marca 2 vezes e Cruzeiro vence a primeira na Sula. Só que a gente sabe o IC, né? O cara tem que fazer a oportunidade. Ele ia fazer o nome dele, o nome do Gabi, e ia trazer um outro tipo de ambiente para o Cruzeiro para o jogo contra o Vasco, que é muito melhor trabalhar sob o ambiente de vitória, em que pese a torcida vascaína está protestando contra o trabalho do Carille, jogo sim, jogo também. Se tivesse vencido o Lanús, não vou dizer que a situação dele ia melhorar, mas, pô, você olha ali na Sul-Americana, o cara venceu um jogo. A vitória é sempre melhor para o torcedor e para o elenco trabalhar sob a perspectiva de ter vindo de resultados ou de vitória, igual eu falei. Quando o Cruzeiro empatou contra o São Paulo, eu disse o seguinte, agora no jogo contra o Bahia, para o empate fora de casa ser legal, você precisa de vencer. Que aí o empate fora de casa contra o São Paulo fica legal. Não adianta você empatar contra o São Paulo fora, tomar uma pancada contra o Bahia ou empatar contra o Bahia em casa. Aí na minha matemática, né, digamos assim, o empate contra o São Paulo não vale nada. E foi o que aconteceu. Empatou contra o São Paulo, venceu o Bahia em casa. E o Cruzeiro já vem novamente, né, de 2 jogos, de 2 derrotas. Então é sempre
um retrospecto ruim quando você vem de derrotas. O Gabi está afim, mas ele já entendeu, está entrando em campo. Para mim, não está roubando, não está avacalhando. O Dudu, bem dizer, avacalhou os jogos que entrou, depois que virou reserva. E ele sabe, o ano é longo, está calado, né? Está trabalhando. Eu tenho informações que está se dedicando para caramba. Mas todo jogador se dedica aos treinos. Não é bem assim. O Jardim está gostando da resposta do Gabi a esse momento. Ele está pensando, a gente sabe, ele é um cara muito individualista e etc. Mas neste momento, pessoal, daqui a 3 dias, 7 dias, a coisa pode mudar. Ele está entendendo o processo que está acontecendo e acho que o time melhorando um pouco mais, tendo possibilidades, ele vai voltar a ajudar o Cruzeiro, mesmo que seja entrando durante os jogos. Então, é só para deixar bem claro isso. Para deixar claro mais uma vez, o CEO de futebol do Cruzeiro hoje está enfraquecido no cargo. O nome do cargo é muito maior do que a função que ele ocupa. Inclusive, no jogo após a vitória contra o Bahia, o Jardim disse que é o líder técnico, físico, tático e de qualidade da equipe, para o bem e para o mal. Tá? Ele já falou em algumas oportunidades que não é um elenco que ele montou, mas ele não está usando isso de muleta, tá? Pelo contrário. A todo momento, inclusive depois de uma boa vitória contra o Bahia, ele disse que é o responsável por tudo no Cruzeiro, para o bem e para o mal. E informação também que eu tenho, a próxima janela de transferências vai ser, o Pedro Lourenço já tem os nomes. O máximo que o Alexandre Matos vai fazer é executar as propostas de acordo com o pedido do Jardim. Hoje eu posso afirmar para os amigos de uma maneira categórica que o Leonardo Jardim tem a chave do departamento de futebol por completo, não só dentro do campo. Algum profissional de saúde, fisiologia, nutrição, scout, que o português Leonardo Jardim entenda que não será importante, que não está dentro daquilo que ele pretende para o Cruzeiro, não vai seguir mais. E ele está com total, repito, total capacidade para agir no campo, fora dele, tudo que envolve o futebol hoje do Cruzeiro. Perfeito, muito prestígio. Mas só para deixar claro aqui, eu só reproduzi o que alguns amigos cruzeirenses, a não ser o amigo Thiago Valu, falou. Mas bom que ele trouxe aqui com relação a isso. Mas sobre o jogo em si, né, para eu finalizar minha participação e a gente também já concluir e passar para o Valu também, eu acho que não vai ser assim uma partida de trocação franca, sabe, entre as duas equipes, perdão. Acho que vai ser principalmente muito estudado, né? Não sei como é que está o campo, a qualidade do campo em si. O Valu provavelmente vai saber um pouco melhor falar sobre isso. É boa a qualidade. Então perfeito. Então, assim, eu acho que vai ser de muito estudo e vão ser, assim, eu acho, né, que vão ser, pela situação que as duas equipes estão, eu acho que vão ter algumas chances de perigo, mas não vai ser aquela coisa de, sabe, intensidade, sabe, se jogar mesmo, buscar o gol a todo momento. Pelo contrário, eu não acho que vai ser lá e cá. Acho que vai ser, assim, duas equipes que vão esperar um pouco mais e tentar aproveitar o erro dos adversários, na minha opinião. Dito isso, eu acho que, assim, esse mando de campo um pouco mais neutro, eu acho que vai fazer diferença, assim, acho que vai influenciar, podemos dizer assim. Na minha opinião, acho que vai ser 2-1 Vasco, esse jogo lá em Uberaba. Gols de Verratti e Nuno, e o gol do Cruzeiro, eu acho que vai ser, deixa eu ver, cara, vai ser do Caio Jorge, 2-1, na minha opinião. Mas e aí, o Valu, o que você acha? Eu vou no mesmo palpite do amigo, mas ao contrário, né? 2-1 Cruzeiro, para o Cruzeiro continuar mantendo aquela médiazinha de sofrer um gol. Provavelmente vai dar um jeito de sofrer algum gol normal do Verratti, talvez um cabeceio do meio campo, né? O Cruzeiro vai conseguir sofrer um gol, sim, tipo do Van Persie, mas crendo muito na capacidade do Caio Jorge, e acho que o Christian, um gol que ele tem procurado,
vai finalmente conseguir ajudar o Cruzeiro e o Cruzeiro vencer por 2-1 o Vasco da Gama. Só para destacar que, apesar dos pesares, né, o Cruzeiro teve uma recepção gigantesca. O Cruzeiro tem uma torcida no interior que dispensa comentários. Uma rápida pesquisa de qualquer um que nem vive os bastidores do Cruzeiro, que nem cobre o Cruzeiro, basta uma rápida pesquisa de qualquer um para entender o que o Cruzeiro significa no interior de Minas Gerais, e chegou a Uberlândia na noite de ontem recepcionado assim pela torcida de uma forma como se nada de ruim estivesse acontecendo, mas eu diria até, né, com permissão dos amigos, acho que são torcidas que têm esse perfil. A torcida do Cruzeiro, vejo esse perfil com a torcida do Vasco também, uma torcida gigantesca e que, para muito além dos números, né, briga com muitas construções midiáticas de outras torcidas, e sempre vejo presencialmente e no calor ali a instituição muito próximas com o Cruzeiro. Não é diferente por aqui também. Chegou a Uberlândia ontem, parecendo assim, o Cruzeiro de 13, 14, o Cruzeiro de 97, campeão da Libertadores. Pena que este elenco adora fazer com que os torcedores sempre estejam decepcionados, mas o próximo jogo é sempre a nova oportunidade, ou deles mudarem essa história, ou de continuarem escrevendo a história dos últimos 8 meses. Então, para finalizar o vídeo aqui, eu vou deixar o meu palpite rápido. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou nadar contra a maré, talvez desde a minha estreia aqui no Mário Coelho. Cara, eu vou no 1-1, porque não vejo, dado o panorama que o Thiago Valu, meu xará, comentou do time do Cruzeiro, e o que a gente acompanha também, né, e o que o Berbert e a gente vem trazendo sobre o Vasco, são dois times que eu acho que não vão conseguir ficar sem tomar gol. Mas eu acredito também no empate, não acredito que o Vasco saia com a vitória dessa partida de hoje mais tarde, lá no Parque Sabiá, beleza, rapaziada? Então é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado pela presença, Thiago Valu, obrigado aí por essas análises muito bem feitas. Fique à vontade para quando você quiser vir aqui, o espaço é sempre livre para a gente debater um bom futebol. Obrigado, Berbert, também, pelas opiniões, pelas análises. A gente vai se ver aí nesse pós-jogo também. E é isso, rapaziada. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, curtir o vídeo. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.